Uma coisa que vai chamar muita atenção de você quando você for para o Japão é a quantidade de comida falsa que fica nas vitrines dos restaurantes. 90% dos restaurantes usam essas comidas falsas para chamar a atenção do cliente. E elas parecem tão verdadeiras que você acaba se confundindo. E são muito caros para fazer. Guarda-chuva. Em vários estabelecimentos e comércios no Japão existe um local especial na entrada para você deixar seu guarda-chuva. É para você não entrar com seu guarda-chuva molhado, ou também existem saquinhos que você pode guardar seu guarda-chuva e entrar com ele. E o japonês é tão fissurado no karaokê que inventaram um microfone no formato de um cone que ele abafa o som, somente para você não perturbar o vizinho. E para o japonês, é normal você tirar aquela sonequinha durante o trabalho. É para você produzir mais. E o japonês leva tão a sério a educação que eles deixaram funcionando uma estação de trem somente por causa de uma estudante. Isso aconteceu numa das ilhas de Hokkaido, na estação Kyushirataki, que essa estação, essa cidade, né, eles mantinham essa estação somente para os estudantes, por falta de passageiros. Então, eles mantiveram somente para os estudantes. E durante o tempo que foi passando, só sobrou uma. E ela tinha que pegar esse trem durante alguns anos a mais. Então, eles mantiveram somente para ela essa estação e um trem para ir e trazer ela. Bom, lá para começar, eles vão para a escola a partir dos 6 anos de idade. E as aulas lá começam em abril, não é em fevereiro como aqui no Brasil. E vocês já ouviram falar que a educação no Japão é bem rígida, mas não está como antigamente. Agora eles estão podendo descansar aos domingos, porque antigamente até nos domingos eles tinham que ir para fazer atividades. E hoje em dia é somente até os sábados. E lá o índice de matriculação é de 100%. E lá existem creches privadas e do governo. E uma curiosidade de lá é que o professor não pode mandar o aluno sair da sala de aula, porque lá, pela lei, é obrigatório a escola dar a educação para o aluno. Então você não pode privá-lo de estudar. Então você não pode obrigá-lo a sair da sala de aula. Mas é difícil ter aquele aluno revoltado, né? Aquele, como aqui, acontece aqui no Brasil, aquela bagunça. Eles são bem mais, assim, focados no estudo. Os professores comem junto com os alunos. Geralmente a comida é feita lá na escola, ou eles podem levar também. Mas quando é feito um lanchinho ou algo parecido, os alunos mesmos que fazem a comidinha e ainda fazem a limpeza do local. Tanto da sala de aula, como da cozinha e dos banheiros também. E outra curiosidade no Japão é que o aluno não repete de ano. Simplesmente ele vai acumulando as notas e lá na frente, se ele tiver acumulado as notas boas, ele consegue entrar numa faculdade muito boa. E existe uma pressão muito grande da sociedade e dos pais sobre as crianças, né, no requisito da educação. Eles querem sempre que ele seja o primeiro em tudo, primeiro na classe, primeiro no esporte, primeiro em tudo que eles fazem. Então, tem muitas crianças que, com essa pressão, eles não aguentam e ficam trancafiados em casa jogando game, né? E isso já está levando, assim, a um problema muito sério lá no Japão. O japonês não gosta de colocar o travesseiro virado para o norte. O porquê? É porque é uma regra na hora do funeral você colocar o corpo da pessoa virado para o norte. Então por isso que eles não colocam o travesseiro na hora de dormir, né, virado para o norte. Uma coisa bem assim diferente do japonês para o brasileiro é que o brasileiro no ano novo, na virada do ano novo, nós gostamos de limpar a casa, deixar a casa cheirosinha, limpinha, né? O japonês não. Pela superstição deles, se eles limparem a casa nessa data, pelo menos no shintoísmo, né, que é uma religião lá, eles estão afastando os deuses durante o ano inteiro. Então é por isso que eles evitam de limpar a casa. Para o japonês, uma pessoa que tem orelha grande é uma pessoa que vai ser muito rica, vai ter muita riqueza na sua vida. Por quê? Eles acreditam que existe um deus chamado Daikokuten, ele é o deus da riqueza, e ele tem uma orelha muito grande. Então eles acham que a pessoa que tiver a orelha grande, que nasce com uma orelha grande, vai ser rico. Os comerciantes japoneses acreditam que, se você coloca a vassoura do lado contrário, de cabeça para baixo, você espanta os clientes. Mas aqui no Brasil nós temos algo parecido assim, né? Quando você não quer que uma pessoa entre na sua casa ou venha na sua casa, ou você quer que a pessoa vá embora logo, você deixa uma vassoura na porta da casa, né? É bem parecido. E muitos japoneses antigos, os mais velhos, eles acham que não pode pendurar roupa molhada à noite, porque pode chamar espíritos ruins para casa. E uma coisa que vai te chamar a atenção quando você for no Japão, você vai ver muitos cemitérios no meio da cidade. É atrás de casas, atrás de apartamentos, vários mesmo. E não se assuste. E para o japonês, baseado no Shinto, aqueles bonecos inanimados, eles têm espírito. Sabe aquele bonequinho de pelúcia que você ganha, aquela boneca, né? Você não pode descartar e jogar no lixo, porque eles acham que tem o espírito. Então você tem que levar no local certo, no local, tipo uma igreja japonesa, né? Do Shinto, e queimar. E é isso que eles fazem também com o Mamori, né? Que fala, né? Que aqueles objetos de dar sorte. Se você ganha ou compra, você não pode jogar no lixo. Você tem que levar num local especial para ser queimado. E no Japão, você nunca deve escrever o nome de uma pessoa com a caneta vermelha. É porque no túmulo, o nome da pessoa é escrito com a cor vermelha. E é por isso que você não deve escrever de jeito nenhum, tanto no trabalho, em qualquer lugar, o nome de alguma pessoa em vermelho. Se você for tomar chá, o chá verde, e tiver aquelas folhinhas, e uma delas ficar flutuando em pé, na vertical, é que você vai ter muita e muita sorte. E tem até superstição para quem corta a unha, que não pode ser cortada à noite, porque senão você não vai ver os seus pais na hora da morte. E uma coisa que você vai ver muito nas lojas, que traz muita sorte para eles, é aquele gatinho. Sabe aquele gatinho de porcelana ou de plástico, qualquer tipo, aquele gatinho com a patinha levantada. Ele tem a patinha levantada com a direita, ou com a esquerda, ou com as duas. Depois, em outro vídeo, eu explico o porquê. Cada um tem seu significado, mas o gatinho traz muita sorte para o comerciante.
E uma coisa que me chamou muita atenção quando estive no Japão é a quantidade de casas de banho que existem lá, os chamados onsen. Onsen em japonês que significa águas termais. Você toma um banho primeiro e pode entrar naquelas águas quentes. E geralmente é dividido entre homens e mulheres, mas tem locais também que você pode ir com a família. E o que impressiona lá também é a quantidade daquelas máquinas automáticas de refrigerante. Não só refrigerantes, lá vende de tudo, você encontra de tudo. E são mais de 5 milhões de máquinas lá no Japão. E essa máquina lá no Japão se chama Jidou Hanbaiki. Outra coisa impressionante é a pontualidade dos ônibus e trens no Japão. Em cada ponto de ônibus ou estação de trem existe uma placa indicando o horário que o trem ou o ônibus irá parar lá. E se por acaso atrasar 1 minuto, eles pedem desculpa pelo alto-falante. E se atrasar mais que 1 hora, eles vêm perante em público, em rádios e televisões pedindo desculpas. E a vida do japonês é tão corrida que nas plataformas de trem existem restaurantes que vendem lamen. E lá o pessoal come em pé, e eles comem rapidinho para poder pegar o próximo trem e para não atrapalhar a fila de clientes que estavam esperando. E em todo o Japão existe em cima da tampa da caixa acoplada do vaso sanitário uma torneirinha que você vai lá, lava a mão e a água cai direto na caixa acoplada para você reutilizar dando a descarga. É porque o japonês se preocupa muito no consumo de água e energia no Japão. E uma coisa interessante, se você for para o Japão pedir alguma informação para alguém, ele nunca vai apontar com o dedo a direção do local. Para eles é muito feio apontar para uma pessoa ou para alguma direção, então eles vão simplesmente com a mão aberta indicar a direção. E em todo o comércio do Japão existe no caixa, quando você for fazer o pagamento, existe uma bandejinha ali em cima do balcão. Aquilo lá serve para quê? Para você colocar seu dinheiro, a pessoa do caixa vai pegar o dinheiro e o troco ela vai colocar lá também na bandeja para você pegar. Porque lá não tem o contato físico de mão com mão para fazer o pagamento ou qualquer outro tipo de coisa. Por isso que existe aquela bandejinha. E quando você for em um restaurante japonês, quando vocês pegarem o hashi, vocês nunca vão ficar raspando assim, um no outro para tirar aquelas rebarbinhas. Porque lá no Japão não existem as rebarbinhas, tá? As pessoas colocam sempre um hashi de boa qualidade. E se você fizer isso, é tipo uma ofensa para o dono do estabelecimento. E outra coisa muito boa lá no Japão, que você pode andar do jeito que você quiser, que o pessoal não vai ficar olhando para você feio ou ficar reparando nas suas roupas. E, por exemplo, você pode até entrar com uma roupa totalmente estranha dentro do metrô. A pessoa pode até olhar para você e achar esquisito, mas ele vai abaixar a cabeça, olhar para o outro lado e não olhar mais para você. Ele vai guardar para si. E a última curiosidade do dia é sobre as crianças, que elas vão sozinhas para a escola. Desde pequenininhas até a adolescência, elas vão sozinhas. Em primeiro lugar, a taxa de criminalidade lá é muito baixa mesmo. E segundo, eles são criados para ser independentes dos pais e não dependentes. Hoje vamos falar sobre o que significa o número 4 para o japonês. O número 4 no Japão se pronuncia shi, que é a mesma palavra que significa morte. E por isso o número 4 foi praticamente banido no Japão. E a maioria dos prédios não possui o quarto andar, do terceiro já pula para o quinto, e isso ocorre também nos estacionamentos, hotéis, até poltronas de ônibus e avião. E o número 24 para o japonês também é de má sorte em dobro, porque se pronuncia nishi. E o 22 também porque ele é pronunciado shini. E quando você for dar presentes, nunca dar na quantidade de 4 unidades. E lá no Japão eles não vendem nada nessa quantidade. E o interessante é que esse pavor do número 4 tem até nome, se chama tetrafobia. E não é só no Japão que existe essa fobia. Tem também na China, Malásia, Vietnã. Mas no Japão existe uma alternativa para se pronunciar o número 4, seria Yon. E essa superstição vai até para as empresas, que eles evitam de colocar até no cartão de visita, nos códigos de produtos. Outro número que também costuma se evitar é o número 9, que pronuncia-se Ku e lembra muito o sofrimento. Bom, pessoal, no próximo vídeo eu vou falar mais sobre as superstições no Japão, que é muito grande, é um leque enorme. Então até o próximo vídeo.